Bem-vinda a mais um Compartilhando Experiências. Hoje eu vou compartilhar com você como foi para mim trabalhar em uma franquia de agência de intercâmbio. Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio e no Compartilhando Experiências de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, trabalhando em uma franquia de agência de intercâmbio. Então, só para ficar claro, assim, existem alguns tamanhos, digamos assim, específicos de agências. Então, existem agências bem pequenininhas que têm uma única unidade, muitas vezes até faz um atendimento mais, como eu posso dizer, até de casa algumas vezes, Tem algumas pessoas que trabalham home office ou algumas outras que são agências pequenas, mas que tem essa característica mesmo, de ser bem pequenininha, ter um atendimento bem personalizado, bem próximo do cliente. Aí tem as agências intermediárias, em relação a tamanho, onde já tem um tamanho maior, mas não tem franquias, ou seja, mesmo que tenha mais do que uma unidade, vai ter unidades próprias. Então vamos supor, às vezes é comum ter 2, 3 unidades, sabe? Então, sei lá, uma agência que tem uma matriz, sei lá, aqui em São Paulo, e aí tem uma unidade, sei lá, em Belo Horizonte, em Brasília, por exemplo, Então isso é uma agência de tamanho intermediário, que a gente diz que já tem mais do que uma loja, Já tem um número considerável aí de consultores de intercâmbio, mas todas as lojas são próprias, todo o planejamento, a administração é feito tudo, sob de uma pessoa só, que é o proprietário mesmo daquela loja, daquela marca, tá? E existe as franquias, Como que é a franquia, A franquia de intercâmbio? Basicamente existe a matriz, que é a franqueadora, e essa franqueadora, ela tem várias lojas, que não é o próprio dono, da franqueadora, o próprio dono da marca, que é proprietário de todas as lojas. Aí, no caso, essa pessoa, ela revende, digamos assim, Ela vende a permissão de outras pessoas atenderem, utilizarem sua marca, utilizarem todo o seu know-how, utilizarem seus sistemas. Basicamente, assim, a pessoa que compra uma franquia pega uma agência de intercâmbio já iniciada, já com tudo, absolutamente tudo funcionando, e inclusive já pega com a marca, muitas vezes conhecida, já disseminada. Então normalmente é isso, só que assim, cada franquia, cada loja dessa grande marca tem um proprietário diferente, mas apesar de serem proprietários diferentes, eles têm que seguir as regras da franqueadora, que é a matriz. Então, assim, muitas coisas não pode ser feito assim, não é como se fosse um empreendedor, sei lá, por exemplo, eu na minha agência, eu simplesmente, quero mudar alguma coisa, quero fazer alguma coisa diferente, eu vou lá e faço, Já numa franquia, por mais que o dono da franquia seja muito empreendedor, queira muito mudar as coisas, queira correr atrás das coisas, muitas vezes ele não pode mudar. Então, é uma forma de empreender a partir do momento que você tem uma franquia, Mas, ao mesmo tempo, é um empreender com mais, como eu posso dizer, com o pé atrás, sabe? Então, hoje em dia, o empreendedor, ele tem muitas dificuldades, muitos riscos, Eu falo que hoje ser empreendedor é correr riscos. Então, o empreendedor tem riscos, não tem jeito, vai ter. Já numa franquia vai ter riscos? Vai, mas um risco bem menor, um risco bem mais calculado, porque você tem pessoas por trás, daquilo, te mostrando como fazer as coisas. E muitas vezes o empreendedor, quando ele entra, pra abrir um negócio próprio, nem sempre ele sabe absolutamente tudo daquele negócio, Então, estar trabalhando como um franqueado é interessante por isso, porque você já tem a marca, você já tem o know-how, você já tem todas as parcerias, com as escolas do exterior formalizadas, todas as parcerias com as acomodações. Então é simplesmente chegar e trabalhar, tá? É claro que assim, algumas franquias, elas são vendidas já prontas, então já está em funcionamento, às vezes o franqueado não curtiu tanto, quer sair e aí revende aquela loja absolutamente 100% zerada ali só pra rodar mesmo, ou então às vezes é a abertura de uma nova franquia, aí sim dá um pouquinho mais de trabalho no começo, porque aí de fato vai ser escolhido um local para fazer, vai ter toda essa questão de reforma, toda essa questão de
como se diz, de deixar, né, a franquia, a loja na cara da cara, né, que tem que ser exatamente aquelas cores, aqueles moldes. Então aí tem esse trabalhinho aí, se pegar uma do absoluto zero, né, mas se não, dá muito comum, né, ter essas franquias aí pra pegar já funcionando, alguém que tá passando ponto, esse tipo de coisa, tá? Mas eu falei tudo isso só pra conseguir colocar você, né, ambientalizar você aí do que eu vou falar, pra você saber do que eu tô dizendo. Mas na verdade eu vou falar pra vocês então sobre a minha experiência, como foi a minha experiência como consultora, tá? Não como franqueada, eu nunca fui franqueada, mas como consultora de intercâmbio em uma franquia, né? Muita gente me pergunta assim, ah, Bárbara, você prefere uma agência pequena, você prefere uma agência grande, você prefere franquia, né? Então assim, é o que eu sempre digo, a minha opinião, né, vem de toda a minha experiência, vem de todos os meus, o que eu passei, né, então muitas vezes a minha opinião pode ser completamente diferente da sua opinião ou da opinião de alguém que teve os mesmos, 14 anos de experiência que eu, mas que teve outras experiências, né, no decorrer ali da profissão. Então, honestamente, eu não acho que tenha certo ou errado, não acho que tenha o melhor ou o pior, então esse é o motivo pelo qual eu quero passar aí as informações para que você realmente analise, né, o que faz mais sentido para você, se faz mais sentido você procurar um emprego, né, em uma agência de intercâmbio menor ou em uma agência que já tenha nome, franquia, ou já tenha nome, mas menor, enfim, né, intermediária. Então é mais ou menos esse meu objetivo aqui com esse vídeo, tá? Então vamos lá. Primeiro grande trunfo, assim, grande ponto positivo, na minha opinião, de você trabalhar como consultora de intercâmbio em uma franquia, consultora ou consultor, né, em uma franquia, é que assim, você tem o status, né, então assim, você tem um nome, não é nem status, né, um nome. Então quando você entra em uma agência que já é reconhecida, que já tem franquia, normalmente quando uma agência de intercâmbio tem franquia aqui no Brasil, é porque ela já alcançou um certo sucesso, então ela já tem o branding realmente bem estabelecido, então ela tem um nome estabelecido. Então hoje, por exemplo, quando eu converso com pessoas absolutamente fora da área de intercâmbio, que nunca fizeram intercâmbio, que não sabem, né, enfim, absolutamente nada do mercado, se eu pergunto se eles conhecem alguma agência de intercâmbio, eles falam somente os nomes dessas grandes. Então, talvez quando começasse a pesquisar, né, que eu acredito que é isso que aconteça, então quando uma pessoa ela começa a pesquisar, começa a ir atrás de intercâmbio mesmo, começa a querer, muito provavelmente ela vai se deparar com mais um monte de agência. Mas antes de começar a procurar, muitas vezes essa pessoa ela nem fazia ideia de quanta agência tinha, né, de quantas possibilidades, né, existiam para ela fazer o orçamento dela. Então, sem sombra de dúvidas, eu senti muito essa questão de ter essa facilidade do nome, né? E aí até então, ó, quando eu comecei a trabalhar nessa franquia, eu não vou nem citar o nome da rede, né, para não gerar, não tô aqui para falar nem mal, nem bem, não é nada a ver com a rede especificamente que eu trabalhei, é mais realmente para contar um pouquinho das diferenças, né, das características, tá? Então, assim, quando eu comecei a entrar lá, quer dizer, a trabalhar lá, deixa eu pensar, já tinha trabalhado em 1, 2, 3, era a 4ª agência de intercâmbio, tá? Nas outras 3 que eu havia trabalhado, eram agências, 2 eram agências bem pequenas, tá? Uma era uma agência bem pequena, aí uma outra era, assim, eu chamo de intermediária, porque como que eu posso dizer, não tinha mais de uma unidade, mas ela era relativamente grande, tinha 5 consultores, tinha uma equipe grande de operacional, então tinha uma certa estrutura e já estava há muitos anos no mercado, né? Então, 2 delas que eu trabalhei foi bem pequena, uma intermediária, né, assim, em relação a tamanho. E aí eu queria entrar em uma agência de renome, eu queria entrar em uma agência grande, eu queria saber o que era, né, como que era trabalhar nesse tipo de empresa. E aí comecei a mandar vários currículos, né, para várias empresas, né, para essas grandes redes aí que você deve conhecer. E aí, bom, só para também falar para vocês terem uma noção assim, né, as principais redes de agência de intercâmbio hoje vão ser a CI, a Experimento, a STB, a IE hoje tá bem grande, tá bem consolidada, a Egali tá muito grande também.
Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém. Tem a EF, que também é bem forte, mas a EF ela trabalha um pouco diferente das outras agências. Então a EF ela tem tanto uma agência aqui que revende as escolas, igualzinho uma agência normal, porém as escolas lá no exterior são escolas diferentes, são escolas dela, não é escola parceira igual todas as outras agências fazem, então é um pouco diferenciado assim, né, no quesito de agências. Mas essas são as grandes redes, aí se de repente você quiser procurar, né, vagas, como eu acho que, né, é bacana você saber as maiores aí que tem pra você dar uma olhadinha. Enfim, aí comecei a enviar currículo, aí me chamaram para uma entrevista, eu fui. Essa entrevista foi super simples. Eu fui, fiz, na verdade, foi meio que ao contrário, né? Eu tinha não vou nem, como é que eu vou te dizer? Era uma amiga de uma amiga, tipo, muito assim, distante. E a minha amiga, ela chegou a citar, tal, que eu queria trabalhar lá na empresa, ela trabalhava nessa empresa que eu queria. E aí ela acabou falando, né, que tinha vagas, pediu o currículo, mandei, e aí a pessoa da franquia, eu não trabalhei na matriz, trabalhei na franquia, ela entrou em contato comigo, marcamos uma entrevista, foi super simples. Então assim, conversei ali, uma entrevista só, beleza, passou um tempinho, 2 dias, ela me ligou e falou, Bárbara, pode começar. Então assim, foi muito fácil, eu até falei, gente, mas que bom, né? Não achava que ia ser tão fácil, achei que ia ter 1 milhão de entrevistas, 1 milhão né, um processo seletivo longo, e não foi isso que aconteceu, foi super rápido. E aí eu fiquei muito, muito feliz, né? Falei, não, show de bola, vamos começar. Comecei assim, toda empolgada, e assim, logo de cara, assim, a primeira grande diferença foi essa, foi a questão do nome. Então, por exemplo, nessa agência, né, nessa franquia que eu trabalhei, logo quando eu cheguei, primeiro, tudo muito organizado, então tudo muito padronizado, sabe, as mesas todas iguais de todas as lojas, tinha uniforme, né, então tinha um uniforme bonitinho da agência na época, hoje eu acho que nem tem mais, mas tinha uniforme bonitinho, então tudo muito bem, assim, organizado, pensado. Então a gente tinha a área de deixar as brochuras das escolas, então assim, tinha todas as ferramentas que o consultor precisava, tá? Já nas outras agências, né, que eu trabalhei, que eram bem menores, assim, até tinha material das escolas, mas primeiro que era pouco, segundo que não tava de uma forma visual, não tava assim aberto, né, pro cliente entrar e ver, então às vezes a gente não sabia onde tava na hora que o cliente tava lá, então assim, as questões, assim, a situação de trabalho, sem sombra de dúvidas, na franquia, assim, é muito mais completo, sabe? Você tem tudo preparado, tudo pensado. Pelo menos nessa que eu trabalhei, né? Você tem tudo absolutamente pensado para ajudar o consultor, para ajudar no dia a dia, para ajudar no trabalho, para não ficar falando assim, não vendi porque não tinha tal coisa, não fiz matrículas porque... Não, tá tudo ali, né? Então esse foi um ponto que eu já entrei e já encheu o meu olho, assim, falei, nossa, porque querendo ou não, nas outras agências pequenas que eu trabalhei, assim, não tinha muito procedimento, né? Tem procedimento pra sobreviver, né? Mas assim, não tinha tanto procedimento, não tinha um sistema, né? Então, nessa franquia, eu tinha um sistema pra tudo. Então, simplesmente um cliente entrava na loja, eu ia lá, fazia lá o orçamento do jeito que ele me pedia, assim, em segundos. Então era muito rápido. Então se o cliente sentasse na minha mesa e me pedisse 20 orçamentos, eu faria 20 orçamentos em menos de 20 minutos, né? Então assim, era muito rápido. Então isso, nossa, eu lembro que eu fiquei super mega feliz. Falei, gente, isso aqui é maravilhoso, esse sistema, né? E aí foi super bacana ter o sistema. Nas outras agências eu fazia tudo muito manual, né? Todos os orçamentos eram manuais, então eu demorava mais tempo, às vezes eu ficava evitando, né, fazer tantos orçamentos, e com o sistema foi super bacana, porque assim, era tudo muito rápido. Então, sem sombra de dúvidas, essa também é uma grande vantagem de se trabalhar em uma franquia. Então é tudo, tem o sistema, é tudo com os processos bem definidos, toda a parte financeira no sistema, é tudo super organizado, sabe? Não fica nenhuma ponta solta. Então isso realmente me deixou impressionada, assim, quando eu comecei a trabalhar lá. E foi super bacana, assim, achei bem legal. E aí a questão do nome em si, né? Do nome, por que eu senti que o nome fez a diferença? Porque assim, nessa agência era muito raro ficar sem cliente dentro da loja. Mas muito raro.
tá? Então, assim, logicamente que dessas 3 agências que eu trabalhei antes, né, só uma era loja de rua, né? Então, obviamente, quando é loja de rua, passa pessoas na frente, as pessoas têm curiosidade, as pessoas entram, então às vezes nem tá interessado em fazer intercâmbio, né, mas tá pensando em, como se diz, tá pensando em sei lá, olhou e falou, por que não? Deixa eu ver, né? Deixa eu ver como é que funciona, deixa eu conhecer um pouco mais. Então, as pessoas entravam, muitas vezes, né? Era muita gente fria que não ia, né? Não tava interessada de fato, mas ok. Agora, nessa franquia, era assim, muita gente o tempo todo. Então, eu já senti que o nome fazia toda a diferença. Né? Então, assim, aos sábados eu lembro que, nossa, eu trabalhava muito. Então, assim, meu horário de sair aos sábados era às 2 horas, mas não existia um sábado que eu trabalhava até as 2. Eu sempre trabalhava até umas 4, 5. Então, quando a loja tava muito cheia, o que acontecia? Enchia a loja, aí dava as 2 horas, a gente trancava a porta, tipo banco, assim, sabe? Tranca a porta com as pessoas pra dentro, pra não entrar mais gente, pra gente conseguir zerar, né, aqueles atendimentos, e aí a gente ia fazer todos os atendimentos ali, sempre demorava, né? E olha que lá a gente era em 3 consultoras, então, de fato, assim, o nome ele faz muita diferença. Não só faz a diferença pela quantidade de pessoas, mas principalmente, eu acho que isso é importante, né, citar, pela qualidade do cliente, né? Quando eu digo qualidade, eu quero dizer assim, não só qualidade, óbvio, gente, todo mundo é uma pessoa que pode fazer intercâmbio, muito pelo contrário, que deve fazer intercâmbio, né? Deve ir atrás dos seus sonhos e tal. Mas assim, pra mim, né, que era consultora, o que acontecia? Quando os clientes chegavam, muitos e muitos clientes já tinham uma condição financeira melhor. Então, era muito mais fácil da matrícula sair. A pessoa não estava muito preocupada com o dinheiro, não estava muito preocupada se ia ter dinheiro para comprar ou não estava muito preocupada em pedir a opção mais barata. Essas pessoas, elas estavam preocupadas o quê? Em achar o intercâmbio ideal para elas. Então, o trabalho era só realmente achar a opção que mais se encaixasse para elas e não ficar achando melhores formas de pagamento. Ou então, assim, e esse ponto realmente é muito bom, o que gera o quê? Uma venda mais rápida, né? Então, quando eu trabalhava na franquia, eu senti o quê? Que a venda girava muito mais rápido, era muito mais rápido entre o atendimento de um cliente, né, o primeiro atendimento, até a efetivação da matrícula de fato. Por quê? Porque o dinheiro muitas vezes, não é sempre, né, mas muitas vezes não era problema, tá? Então, foi ótimo, assim, então lá eu conseguia vender programas realmente com valores muito mais altos. Foi lá nessa franquia que eu comecei a vender high school, então eu trabalhava muito com high school, que é o programa de colegial no exterior, que é um programa bem mais alto, né, principalmente se não for o público, então ele tem um preço bem mais alto. Eu comecei muito a lidar com pais lá, justamente por conta desse programa. Lá também eu trabalhei muito com au pair, então que au pair é aquele programa onde as meninas, né, vão ser babá em famílias americanas. Também atendi muito esse perfil. E também uma coisa que eu aprendi muito lá é que na época tinha o programa Work and Travel, que é um programa que você ia só para trabalhar nos Estados Unidos e não precisaria estudar. Tinha algumas regrinhas ali, mas eu trabalhei muito com esses programas. Então foi muito importante para mim, porque assim, a franquia, né, essas franquias de agências realmente muito grandes, elas normalmente têm uma quantidade, né, uma variedade de programas muito maior do que em agências menores, né? Então, como é uma agência mais conhecida, uma agência que já tem, né, um renome aí no país em geral, né? Porque normalmente essas franquias estão espalhadas pelo Brasil mesmo. O que acontece? Acaba tendo muito mais opção de programa para poder atender todo mundo, né? Então, foi lá que eu tive o meu primeiro contato. Bom, em uma das agências anteriores eu tinha tido bastante contato com high school já, foi onde eu tinha aprendido, mas eu não vendia lá. Nessa outra, eu só ajudava a fazer reunião para embarque do high school, sabia o que era, mas não atendia. E aí nessa franquia eu comecei a atender. Então foi muito bom, porque assim, eu aprendi muita coisa. Mesmo já tendo passado 3 anos em agências, mesmo sendo minha 4ª experiência, assim, tinha coisa que eu nunca tinha visto. Então, esses programas de au pair, por exemplo, não somente as franquias normalmente têm esses programas.
programas, agências pequenas não têm, né? Programas esse work and travel também só franquias que tem. Então eu consegui ter contato com coisas que eu nunca tinha tido. Então eu aprendi muito mais, eu tive uma noção muito mais geral, assim, de todas as opções de intercâmbio que existia. Então isso foi muito valioso pra mim, assim, pra crescer mesmo, né? Pra ter esse crescimento profissional. Então pra mim, assim, eu falo que eu tirei muita coisa de lá, né? Coisas que realmente eu não sabia, não fazia a menor ideia, eu comecei a saber. Então eu acho que é muito bacana também por esse ponto. Eu diria que basicamente esses são os principais pontos positivos, né, que eu tive, né, trabalhando em uma franquia. Então assim, o nome é muito forte, ajuda a trazer clientes que tenham condições financeiras boas, traz muita quantidade de cliente, principalmente se for loja de rua. A questão de ser tudo muito padronizado, bonito, você se sente num ambiente bom para trabalhar. A questão de ter o sistema é excelente, né? E é um sistema que, como ele é da própria agência, ele é sempre assim, é muito cuidado para tomar toda, sabe assim, toda a cautela possível para tá tudo certinho. Então é assim, maravilhoso, né? Os processos são super bem definidos, tudo muito certinho, você sabe exatamente o que você tem que fazer, em qual momento você tem que fazer, né? Então isso é legal. Treinamento também, que eu não citei, treinamentos, né, são bons. Na minha época, eu ainda não tive um treinamento tão forte, tá? Mas hoje em dia eu sei que a maioria das franquias tem um treinamento aí de pelo menos uma semana antes de começar a colocar a mão na massa, né? Tem algumas franquias até que eu sei que agora estão aplicando provas para as pessoas, né? Para os consultores antes dele começar a atender, para ver se de fato ele está preparado, para ver se de fato ele não vai cometer nenhum erro terrível, né? Então assim, o treinamento é muito bom nas franquias, então te dá uma informação sobre os produtos, sabe? Eu acho que ter informação sobre o produto que a agência vende é sempre muito bom. Quando eu falo produto, é basicamente informações sobre as escolas. Então eles te dão esse treinamento sobre as escolas realmente para que você, né, saiba o que oferecer, quais as opções que eles querem que você ofereça mais, né? Então eles têm isso, e como eu disse, eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Então o aprendizado foi assim imenso. Agora, tem também os pontos que eu não achei tão bons assim, né? Teve algumas coisas que realmente eu achava que dificultavam um pouco o trabalho, e pra mim, assim, não foi exatamente a melhor experiência por conta desses motivos, que foi, primeiro, né, a questão de ser muito engessado. Então, assim, essas agências que são franquias, justamente por ter procedimento pra tudo, por ser tudo bem certinho, né, bem padronizado, bem determinado, né, pela franqueadora, pela matriz, justamente por esse motivo é muito engessado. Então assim, eles não permitem que a franquia saia muito assim da caixinha, sabe? Saia muito sabe, vá atrás e faça o negócio acontecer. Não, eles têm que fazer acontecer de acordo com o que foi já, né, pré-determinado, combinado com a franqueadora. Então, por exemplo, eu lembro que, toda agência tem uma taxa de assessoria, pelo menos a maioria, né, cobra uma taxa para assessorar, né, que é o trabalho da agência. E aí, eu lembro que assim, lá nunca a gente poderia tirar taxa, mas nunca. Poderia ser um grupo assim de 10 pessoas fechando juntas, não tinha direito de dar um descontinho nem na taxa, então era engessado, né? Por exemplo, existiam algumas escolas que eram prioridade de venda, então eles colocavam assim, as 3 escolas que a gente mais tinha que vender ou mais tinha que oferecer para o cliente, em cada cidade, né, em cada país. Então assim, vamos supor que um aluno chegasse e pedisse a escola X, mesmo que a agência tivesse, a gente era, né, pedido para nós realmente fazer, né, oferecer pelo menos, né, mais aquelas 3 escolas que estava, né, já pré-determinado. Então, se essa escola X que o aluno pediu não fosse uma das 3 de preferência, digamos assim, a gente tinha que tentar oferecer uma das 3, né? Então, assim, isso pra mim me incomodava um pouco, porque, assim, às vezes o cliente tinha amigo que estudou naquela escola, sabe? Queria ir lá, tinha boas referências, de fato, sabe? Não tinha absolutamente nenhum problema, queria ir, e aí mesmo assim a gente tinha que tentar forçar para uma outra escola. Então isso não batia muito assim com a forma que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar oferecendo de fato o que é bom para a pessoa, o que tem a ver com o perfil da pessoa. Eu acho que isso é o mais importante, então isso me incomodava um pouco, né?
A questão de marketing também era muito, muito engessado. Então, assim, a gente recebia os contatos, né, as pessoas interessadas, elas vinham da franqueadora. Então, basicamente, a franqueadora fazia o marketing para toda a rede e aí era separado por CEP, né? Então, chegavam os CEPs da região onde a gente estava e aí a gente só chegava pra gente aquela região. Se de repente aquela região não estava bombando muito, não tinha muita gente interessada, chegavam pouquíssimos contatos às vezes, sabe? Porque imagina só, uma rede que tem no Brasil todo, tipo, só em São Paulo tem não sei quantas, é muito. E aí ter que dividir todos os contatos, sabe? Então isso também era complicado, porque às vezes a gente tinha pouquíssimo contato para atender, consequentemente às vezes, né, as vendas, né, dependiam disso, dependiam de contato, então isso era meio complicado. E mesmo que nós quiséssemos fazer algo, né, então eu, a gerente da loja, enfim, quiséssemos fazer algo, a gente não conseguiria, porque a gente não tinha permissão, né? Então às vezes a gente queria fazer alguma coisa, porque assim, hoje, gente, quem tem uma empresa tem que correr atrás, não tem jeito, tem que correr atrás. E aí a gente queria às vezes assim, visitar escolas, né, divulgar para escolas de idiomas, para fazer alguns grupos, enfim, fazer alguma atividade, alguma ação mesmo, né, offline, entregar flyer, enfim, qualquer coisa. E a gente não podia. Às vezes quando podia, né, até poderia, mas o que acontece? A gente tinha que mandar toda a nossa proposta, eles iam analisar, demorava super, aí chegava, aí a gente tinha que fazer o flyer, mandar para aprovação. Então assim, eu particularmente achava algo muito engessado nesse sentido, né? Pra mim, como consultora, importava menos, né? Mas assim, pra gerente, por exemplo, bem complicado, né? Então ela não podia fazer muita coisa. A gerente, inclusive, era proprietária, né, da franquia. Então, assim, ela não conseguia, não poderia fazer muita coisa, né? Então, assim, atrapalhava ela e aí atrapalhava a gente, porque não tinha contato, diminuía as vendas e assim por diante, né? Então, assim, ainda mais pra mim, que eu sou muito assim, eu preciso fazer acontecer. Se eu vejo o negócio já meio devagar, eu já invento alguma coisa, já coloco em prática e vamos lá. Então, assim, eu sou muito de colocar as coisas pra acontecer, eu não fico esperando muito, né? Vamos ver o que dá. Não, eu não vejo o que dá, já saio correndo atrás. E então isso pra mim era meio complicado, sabe? Às vezes ficar esperando contato, às vezes ficar ligando pra mesma pessoa 1000 vezes, mesmo sabendo que ela não tá querendo ainda não tá preparada. Então, assim, nesse ponto eu achava bem complicado, assim, essa questão de ser engessado, sabe? Então, se você é muito, como eu posso dizer, muito, assim, criativo, se você não consegue ficar parado, se você quer agir, se você quer trazer coisa nova, não necessariamente a franquia vai ser a melhor opção pra você, tá? Mas, se você é mais metódico, se você gosta das coisas bem certinhas, se você não gosta muito de surpresa, talvez a franquia seja ótimo pra você. Então, por isso que eu falo que não tem o certo, não tem o errado, né? Não tem o melhor. Tem o que é melhor pra você, né? O que se encaixa melhor pro seu perfil, tá? Outro ponto, né, em relação às franquias, que é importante citar, é em relação à comissão, tá? Então existem muitas franquias, na verdade a maioria das franquias tem uma comissão menor do que as agências menores, tá? Muitas pessoas pensam que é o contrário, mas não é, tá? Então por que acontece isso? Acontece isso porque, assim, estar numa franquia, né, estar trabalhando para uma franquia de intercâmbio, por já ter nome, por já ter processo, por ter sistema, por ter tudo que ajuda, né, já o dia a dia do consultor, o consultor tende a vender mais, né, maior quantidade. E se o consultor tende a vender maior quantidade, eles pagam uma comissão em porcentagem menor, tá? De verdade, dá pra tirar uma comissão boa, né, uma franquia? Dá. Mas é muito mais provável que você tire uma comissão melhor em uma agência menor, uma agência pelo menos intermediária, né? As agências menores acabam dando muito valor para o funcionário. Por quê? Uma agência pequena não pode se dar ao luxo do funcionário ficar saindo, de ficar tendo uma rotatividade muito grande. Então as agências menores querem o quê? Montar um time forte, fixo,
e que não saia, porque quanto mais tempo aquelas pessoas estiverem trabalhando naquela agência, melhor elas vão estar, mais resultados elas vão trazer. Então assim, é muito positivo, sabe? Então é bem positivo para a agência, principalmente pequena, que aquela equipe que está boa, que está vendendo, que está engajada, que ela permaneça lá. Então as agências pequenas tendem a pagar um pouco mais, que é para manter, né? Para que o funcionário de fato esteja feliz, esteja com um comissionamento bom, não queira sair. Tá? Já as franquias, né, as grandes empresas de intercâmbio, o que acontece? Justamente por ter nome, eles têm grande facilidade em repor o funcionário, né, em repor o consultor de intercâmbio. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes o consultor sair ou não muda muita coisa para ele. Ele vai lá e coloca outro, né? Ele vai lá e coloca outro e assim por diante, né? Então, o fato de deles pensarem meio que assim, né, a rotatividade é bem maior em franquias, acaba pagando menos, então não tem toda essa valorização, né, toda, assim, é bom ainda, mas assim, dá pra ganhar mais em agências menores, tá? Agora, se você prefere, né, mais uma vez, se você prefere, não, eu prefiro o meu mais garantido, né, digamos assim, mesmo que comissão não seja garantida, né, todo mundo sabe que comissão não é garantido, mas em uma franquia você tem as vendas de uma certa forma mais garantida. Por quê? Mais uma vez, já tem nome, já tem mercado, então assim, dificilmente uma agência franquia, né, que é grande, dificilmente ela vai ter assim uma queda muito drástica nas vendas, porque ela já tem um posicionamento legal no mercado, né? Já em agência menor, apesar de você ganhar maior comissão, apesar de você, né, conseguir ter um valor maior, você precisa sim sempre estar tentando se superar, tentando melhorar e correndo atrás fortemente sempre. Por quê? Não tem todo aquele nome, é trabalho mesmo, né? Não vem nada fácil, é trabalho de verdade, correr atrás de verdade para efetuar as vendas, né? Então, mais uma vez, mesmo nessa questão de comissão, existe também o ponto positivo e o ponto negativo, né? O ponto, né, que vai ser melhor para um, o ponto vai ser melhor para o outro, tá? Então, tem pessoas que falam, não, eu prefiro uma comissão mais ou menos certa porque eu preciso desse dinheiro, porque eu quero que seja assim. Tem pessoas que já gostam de arriscar mais, né? Já gostam de viver, né? Eu vou correr atrás vou correr atrás do meu salário. Então, tem pessoas que preferem isso, tá? E um ponto também muito positivo, né, de trabalhar em uma franquia, pelo menos pra mim, eu senti muito isso na pele, é que assim, abre muitas portas. Então, o nome de uma agência grande no seu currículo, pra depois, né, pra que de repente, mesmo que você fique pouco tempo, eu, por exemplo, fiquei 1 ano, né, nessa franquia, assim, eu senti que depois que eu trabalhei lá, o meu currículo ganhou um peso muito grande. Então, quando eu entregava um currículo, era diferente quando eu falava que tinha trabalhado em agências que ninguém nunca tinha ouvido falar. Porque essas 3 primeiras agências que eu trabalhei eram bem pequenas, né? Uma delas era muito antiga, como eu disse, mas não era conhecida. Então, quando eu comecei a colocar essa experiência no meu currículo, começou a fazer toda a diferença. Tanto é que depois que eu saí de lá, eu comecei a trabalhar em uma escola. Então eu saí já do patamar de agência e entrei no patamar de uma escola, onde eu já entrei como gerente. Então foi muito bom, assim, deu um super boom no meu currículo, me ajudou demais. Eu já consegui o quê? Tentar alçar voos maiores e consegui. Então assim, me ajudou demais. Então mesmo que depois que eu falei tudo isso aqui pra você, de como foi minha experiência, como foram, né, os pontos aí dos dois lados pra você analisar, pense assim, mesmo que se você se identificou mais com uma agência pequena, talvez valha a pena você começar com uma franquia, né? Por quê? Primeiro, é mais fácil de conseguir, porque tem muita franquia, eles têm muita rotatividade, sempre precisam de pessoas, então tem esse ponto. E segundo, vai dar um peso enorme pro seu currículo, né? Eu falo por mim, eu já trabalhei em franquia, eu sei exatamente como é, e quando eu recebo um currículo que já tem uma experiência nessas agências, eu gosto, porque eu sei que a pessoa já vai ter experiência, e 2, eu gosto porque assim, eu sei que na agência menor a pessoa vai ter possibilidade de ganhar mais, a pessoa vai ter uma realidade um pouco diferente. Então talvez se ela não ficou lá, é porque ela não se adaptou, talvez uma agência pequena, ela vá se adaptar. Então com certeza dá um super gás assim no currículo, e vale a pena, mesmo que for por um tempo, sabe? Vou trabalhar 1 ano numa franquia. Eu honestamente acredito que vale a
pena para que você pegue, né, um conhecimento prévio ali de dia a dia, é mais fácil de conseguir e que você consiga dar um boost, né, realmente impulsione o seu currículo para ter um pouco mais de força aí no mercado de intercâmbio, tá? Bom, foi essa minha experiência aí numa franquia. Eu queria realmente, né, tentar aí abrir os olhos, assim, de vocês, passar um pouco mesmo de como é, né, uma agência menor, uma agência de franquia, enfim, que já tem um renome maior, para que você consiga aí focar, né? Eu falo que, assim, quando a gente sabe onde a gente quer ir, é mais fácil de trilhar o caminho, né? Então é bacana você já colocar na sua cabeça, bom, eu vou tentar começar por uma franquia por conta desses motivos que a Bárbara falou. Ou não, vou começar numa agência pequena. Então assim, já mais ou menos, né, você vai conseguir saber qual que é o seu perfil, para qual tipo de agência é, e aí você vai começando aí a procurar essas vagas em uma desses perfis de agência. Tá? Espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado do conteúdo, que tenha feito sentido pra você. Não esqueça de curtir o vídeo. Se tiver algum comentário, alguma dúvida específica sobre esse tema, deixa aqui nos comentários, me escreve, eu respondo sempre todos os comentários, então pode deixar que eu vou respondendo e vou ajudando o máximo possível. Se você tem algum amigo, alguma amiga que pensa em entrar pra área também, compartilha esse vídeo e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de ativar o sininho para sempre receber as novidades, né, os novos vídeos que vão chegar aí para você toda terça e toda quinta, mas com o sininho é uma forma de você não esquecer, tá certo? Até o próximo vídeo.